Agora sim, tá? Aqueles que tiverem problema, essa aula está sendo gravada, tá? E esse conteúdo ele vai ser disponibilizado para vocês aí pós-aula. O material que a gente vai apresentar aqui de CLP é o mesmo material que eu vou disponibilizar para vocês via PDF. Então ficará o conjunto aí, tanto o PDF como a videoaula, para vocês esclarecerem aí ou eventuais estudos futuros, tá? Automação industrial. Né? Quando se fala de automação industrial, normalmente as imagens que aparecem, né, o conteúdo que vincula, né, ao termo automação industrial, ele faz menção exatamente a uma linha de produção de automóveis, né? Na grande maioria, né, vamos dizer assim, a simbologia utilizada, né, o suprassumo da tecnologia da automação está na indústria automobilística. Alguém sabe me dizer o porquê que esse vínculo da automação ela é tão forte com a indústria automobilística? Ou queira chutar, ou não necessariamente queira dar um palpite? Que talvez seja mais rentável, a que mais. É um segmento da indústria mais rentável? É, nesse Talvez. ramo, acredito que sim. Mas vamos melhorar um pouquinho mais esse mais rentável. Vamos lá. Ops. Voltei aqui. O que mais que vocês acham Professor, que a gente pode eu citar? acredito por questão de tempo, né? Ganhar tempo, questão de rapidez, né? Na linha de produção. A automação ela vem exatamente atender ao quesito velocidade de produção também, tá? Mas todo o processo automatizado a gente demanda de ter velocidade de produção, né? Vamos tentar resumir essa história aqui da seguinte forma, tá? A indústria automobilística produz veículos, produz carros. Então vamos lá. Um carro consome aço, né? Precisa de aço para fazer o carro. Consome borracha, precisa de borracha para os pneus, para o chicote, para o cabo emborrachado, para os detalhes de volante. Consome tapeçaria, consome dispositivos elétricos e eletrônicos, vidro. Então, plástico, né? Cada vez mais plástico, alumínio, cada vez mais alumínio, ou seja, um veículo produzido ele subentende o consumo de vários outros segmentos vinculados a ele. Tá? Para que uma unidade de um veículo, um carro, saia da linha de produção, foram feitos vários acionamentos secundários com vários subfornecimentos, tá? Para que esse carro seja produzido. Tá? Então, o que ocorre? Quando a indústria automobilística está em alta, está fazendo produção em larga escala, toda a cadeia produtiva secundária desses elementos que a gente comentou aqui, eles também funcionam. Ao passo que, quando a cadeia produtiva automobilística está em baixa, todas as cadeias secundárias também entram em queda, também entram aí em subprodução. Tá? Então, por isso que quando se fala de automação industrial, né, se fala tanto aí da indústria automobilística. Hoje em dia, a automação não é mais exclusiva. Na verdade, hoje em dia, não, já há um bom tempo. Né? Essa automação ela não é mais exclusiva da indústria automobilística. Né? Existem vários outros segmentos que também demandam de repetibilidade, de velocidade de processo, né? Mas que fogem desse mercado da automobilística em si. O grande resumo é o seguinte, né? Você quer saber se a economia do país está em ordem, está estável, né? Tá em alta, né? Verifica o termômetro da indústria automobilística. Se a automobilística está em alta, ela tem todas essas subcadeias produtivas que também deverão estar em alta. Né? Se a automobilística está em baixa, todas essas subcadeias também estarão em baixa. Tá? Então, esse é um dos principais motivos que a gente coloca, né, a automação industrial na automobilística com tanto destaque.
Então, na própria indústria automobilística, né, você vai falar de robôs, você vai falar de esteiras transportadoras, você vai falar de elementos de solda, você vai falar de equipamentos de teste e implementação de subsistemas dentro de um veículo. Né? Hoje o veículo que sai de fábrica 100% tem aquele computador de bordo, né? Por mais básico que seja, ele está monitorando ABS, está monitorando airbag, está fazendo leitura de consumo, né? Tem o odômetro sendo gerenciado, né? Regulando a mistura da combustão, ou seja, a sonda lambda está sendo monitorada por esse módulo. Então, todo carro hoje ele já sai, por mais básico que ele seja, tem uma inteligência lá dentro. Né? Então, quanto mais inteligência você tem nos subsistemas, mais automatizado tem que estar a tua planta para aferir esse tipo de detalhe. Tá? Então, é uma breve introdução do que vai ser esse curso. A gente vai falar de automação em vários processos, a gente vai falar de automação de vários subsistemas, de equipamentos, máquinas. Esse é o objetivo do curso. Tá? Então, a qualquer momento que vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma coisa pontual, nos questione referente a isso. Vamos tentar responder de pronto. Se não for possível, tem um caderninho aqui para a gente anotar as questões, fazer a nossa pesquisa, a nossa lição de casa também para responder para vocês. Ok? Vamos lá. Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns, né? Mas máquina alguma pode fazer o trabalho de um único homem incomum. É uma frase de Albert Hubbard, né, um editor americano de 65 a 1915. Faz sentido essa frase aqui para vocês, pessoal? Um robô consegue substituir 50 pessoas, 50 apertadores de parafuso? Faz sentido isso para vocês Sim. ou não? Faz sentido, com certeza, professor. Só que um único cara tem a capacidade de desenvolver o robô. O único cara tem a capacidade de ir lá e programar para que esse robô faça o aperto dos parafusos. Então, essa é a grande distinção, é a grande mexida que essa tal da 4.0, né? E esse novo normal, que agora já está virando normal já, está tendo que provocar nas pessoas. Ou seja, cada vez mais a gente precisa de gente que saiba fazer a diferença. Né? Um robozinho está caindo de preço assim absurdamente, esses robôs colaborativos. Né? O que é um robô colaborativo? Se comparado com esses elementos brutos da foto aqui, ó, se você estiver do lado do braço mecânico aqui, ó, ele te joga a 50 metros de distância. Um robô colaborativo não, ele pode estar imerso numa área produtiva onde existem pessoas. Por quê? Porque se o robô encosta no braço da pessoa assim, ele para instantaneamente. Existe um controle da velocidade dos movimentos que ele faz, exatamente para que ele não seja agressivo. Né? É um robô que não vai ter cantos vivos, coisas do tipo, ou seja, tecnologia de última geração. Tá? Então, cada vez mais esses robôs colaborativos estão sendo inseridos, né, em linhas produtivas, inclusive linhas produtivas mistas, né, trabalhando com gente do lado, robôs trabalhando do outro e os dois interagindo num sistema produtivo. Tá? O ser humano hoje entra onde? Onde o robô ainda não tem, né, uma qualidade específica de análise, de tomada de decisão, mas tudo isso está evoluindo, estamos numa escala crescente. Né? Cada vez mais a inteligência artificial em loco resolvendo problemas produtivos. Quer dizer que vai desaparecer o emprego, professor, dos caras que estão na área da automação, da mecatrônica? Muito pelo contrário. Tá? Na década de 80, 90, uma máquina automatizada ela gerava aí em torno de 10 desempregados. Tá? Então, uma máquina automatizada, 10 funcionários eram mandados embora. Hoje, uma máquina automatizada ela está contratando de 6 a 8 pessoas.
Tá? Por quê? Eu preciso de gente para instalar essa máquina. Eu preciso de gente para configurar essa máquina. Precisa de gente para dar manutenção, para fazer montagem, fazer programação. Existe toda uma cadeia produtiva num processo automatizado, num sistema automatizado. Tá? Então, essa cadeia produtiva, ela é uma mão de obra específica, ela é uma mão de obra que tem que ter esse discernimento de como que a coisa funciona como um todo, tá? E é um profissional que está em falta. Tá? Então, aquele cara que só faz programinha básico, só aperta para esses daí realmente estão saindo fora. Mas essas vagas que realmente utilizam o ser humano como ele tem que ser, como um ser pensante, estão em alta. Cada dia mais que passa, mais gente faltando no mercado para fazer esse tipo de função específica. Ok, uma introdução ao curso feita? Alguma questão, algum comentário nesse momento? Por enquanto não, professor. Mestre Farcas também, a qualquer momento, por favor, hein, mestre? Segue o nosso esquema. Tô tranquilo aqui, estamos em linha, estamos em linha. Eu estou monitorando aqui para ver se alguém tem necessidade de perguntar ou se manda alguma informação aí pelo chat. Aí. Sim, importante, agradeço. Bom, pessoal, mas para a gente entender a nossa realidade atual, entender, né, esse equipamento em si que a gente vai trabalhar tanto aí, é sempre bom a gente traçar um paralelo, né, em dados históricos, da onde que esse equipamento veio, qual foi a ideia quando conceberam isso daí. Então vamos falar um pouquinho de histórico, né, em específico do histórico da automação. Tá? Então, antigamente, antes dos CLPs, o que tinha? Né? Existia o nada? Não. Né? Existia aquilo que a gente chamava de painéis a relés. Tá? Então, a gente vai traçar um paralelo do que eram esses painéis a relés versus o que é um CLP. Tá? Painel a relé, desde o início da década de 60, né, ele vem sendo utilizado, ou seja, eram só relés, painéis, daquilo que a gente chama de painel eletromecânico. Todo mundo sabe o que é um relé? Existe alguma dúvida aqui de alguém aqui nessa turma? Do que é um relé ou para que ele serve? Vamos lá. É para desarmar um circuito, não é? Um relé ele é composto por algumas partes. Tá? Existe por que a gente chama de um dispositivo eletromecânico? Ele tem uma parte elétrica aqui, formada por uma bobina. Quando a gente tem uma bobina elétrica e provoca uma corrente passando por ela, forma-se aqui um fluxo eletromagnético. Eu crio um ímã, eletroímã. Tudo bem? Isso é claro para vocês? Sim. Corrente elétrica numa bobina. Sim, professor. Forma um eletroímã. Se eu formo um eletroímã nesse dispositivo aqui, ó, eu tenho uma chapinha de ferro. O que vai acontecer? Essa chapinha não vai ser aproximada pelo eletroímã? Ok? Quando houver essa aproximação, eu tenho dois contatos elétricos aqui, ó, que de acordo com o desenho do produto em si, do elemento em si, eles vão passar a conduzir quando essa bobina estiver energizada. Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho uma chave eletromecânica. Mecanicamente eu fecho o contato. Eletricamente eu garanto que essa chave feche. Faz sentido isso aqui para vocês ou não? Quando eu desligo esse ímã, ó, eu tenho uma mola que faz a pecinha voltar para a posição original. E aí eu abro esse contato. Então, qual que é a mágica dessa brincadeira aqui? Essa bobina, eu posso ligar essa bobina com 12 volts. E essa chave elétrica aqui, ó, que é totalmente isolada, ela pode estar trabalhando com 110, 220, 440. Ok? Ou posso fazer o inverso também.
Posso ter uma bobina que é 110, 220 volts, ligar um circuitinho de 24 volts, 5 volts, ok? Existe um isolamento entre o circuito elétrico do circuito mecânico. Tá, professor, eu ligo energia para ligar energia, faz sentido isso? Começa a fazer sentido, tá? Quando um único dispositivo eletromecânico aciona 3 chaves de uma vez, 6 chaves de uma vez, ok? E esses contatos aqui, ó, podem fazer várias coisas a partir de um único acionamento. Um único acionamento de bobina, eu posso ligar uma sirene, ligar um motor e ligar uma lâmpada, se eu tiver 3 contatos auxiliares aqui. Faz sentido para vocês ou não? Professor. Então, graças a esses contatos primários e os contatos secundários, lá na década de 1960, né, se montavam sequências lógicas, né, semelhantes ao que vocês viram aí em comandos elétricos. Vocês já tiveram comandos elétricos, não tiveram? Ou vão ter esse semestre? Já tivemos. Então, você lembra aquela sequência? Série, paralelo, intertravamento, selo lógico. Lembra dessas sequências que vocês viram em comandos? Partida estrela, triângulo. Tudo isso daí era feito com relés lá na década de 60. E vocês viram essa tecnologia funcionando até hoje, né? E ela é e continua sendo utilizada até hoje. Se eu tenho uma partida de bomba, vou lá, aperto uma botoeira, pronto, está feito. Existem subsistemas simplificados hoje que ainda utilizam comandos elétricos. Por quê? Porque existem uns prós aqui, né, dos relés. É isso que a gente vai começar a ver aqui, ó, né? O relé ele não é de todo ruim. Ô, professor, Diga. tem uns meninos aqui no grupo do WhatsApp que falou que não tá conseguindo entrar aqui na aula. Eu acho que é porque não adicionaram ele aqui no grupo da 3C. Você tem o Fala nome os desses nomes. meninos? Fala os nomes aí que eu chamo eles. Fala os nomes. Eu vou mandar aí no chat. Pode mandar. Pode deixar, mestre. Eu chamo. Tá bom, vamos tocando aqui enquanto isso. De qualquer forma, tá vendo a importância da gente estar gravando as aulas, tá? Então, mesmo que esses alunos perderam aí esses 10 minutos de aula, 20 minutos de aula, eles vão poder acessar posteriormente depois. Vamos lá, falar dos pontos positivos do uso do relé, né? A tal da estrutura multipolar e dos contatos intercambiáveis. O que é essa estrutura multipolar? Com um único acionamento de bobina, é aquilo que eu estava comentando. Eu posso acionar 3 dispositivos secundários, 6 dispositivos secundários, dependendo do tamanho do relé que eu estou utilizando no meu processo. Contatos intercambiáveis podem ser trocados e podem ser interconectados, né? Vários relés fazendo aí uma única lógica sequencial, tal como vocês já viram lá em comandos elétricos, né? Algumas lógicas você precisa de mais de um dispositivo, em série, em paralelo, e esses dispositivos podem estar sendo interconectados, inclusive, né? Essa estrutura multipolar permite essa interconexão em vários níveis, em vários estágios, tá? Os contatos, a partir do momento que eles desgastam, né, relés industriais, modelos industriais, eles podem ter parte do mecanismo substituído, tá? Então isso permite uma manutenção no dispositivo eletromecânico de forma a prolongar a vida útil desse equipamento, tá? Tudo isso daqui me torna
a utilização de um relé, um dispositivo flexível. Flexível em que sentido? Um mesmo relé que eu estou utilizando para fazer o acionamento de uma caldeiraria, eu posso estar utilizando num sistema de alarme. Eu posso estar utilizando num sistema de iluminação. Várias aplicações podem ser utilizadas com o mesmo tipo de dispositivo. Tá? Ou seja, quanto mais aplicações com menor número de relés possíveis, eu reduzo o estoque de itens de reposição. A grande verdade é essa. Quanto mais flexível, quanto mais utilização eu tenho para um mesmo modelo de relé, menos foi fogo, desculpa. Menor é a quantidade de itens que eu preciso deixar no meu estoque. Tá claro esse ponto? Um relé pode acionar... Oi, vamos lá. Preciso só de uma ajuda aí do rapaz que está tentando trazer mais pessoas aí. Ele me deu um nome aqui, Lucas Oliveira Santos. Acontece que Lucas Oliveira Santos, com esse nome e esse sobrenome, só tem 3, com 3 e-mails diferentes. Então Lucas eu precisaria Oliveira ter... Santos. Não aparece Lucas o RM Oliveira... dele, né? Ô, professor, é Lucas de Oliveira Santos, e no final tá 2092 o número que tá atrás do nome dele. Lucas Santos, Lucas.Santos 2092, tá aqui. Lucas de Oliveira. De Oliveira. Lucas Santos. de Oliveira Santos. Isso. É porque você escreveu sem o D. Esqueci de colocar. Achou? Oliveira Santos. Pra ver como Deus é bom. Caramba, não adianta mais ter a vida dele não, porque ele sei lá. Ele entrou. Apareceu. Entrou? Pensão. Vamos ver se minha mãe, nossa, não sei que são que você reza. Então? Minha mãe falou que eu tenho Deus vivo. Perfeito. Muito bem, então podemos seguir. Faz favor. Vamos lá. Um único relé pode acionar mais de um circuito ao mesmo tempo, com um único sinal. É aquilo lá que a gente estava comentando. Os sinais de saída são completamente isolados e independentes dos da entrada. Também já comentamos isso. A tensão de controle na bobina pode ser consideravelmente menor que a dos contatos de saída. Também já comentamos isso. Um relé pode controlar sinais em corrente contínua por meio de tensão corrente alternada e vice-versa. Também já comentamos isso de forma indireta. O pessoal de manutenção conhece muito bem, ou seja, tem a facilidade de uso. Tá? As pessoas podem até não saber explicar o efeito eletromecânico de proximidade, né, do dispositivo, o eletroímã que funciona lá dentro, mas ela sabe o seguinte: se eu alimentar a bobina, o contato vai fechar. Se eu desligar a bobina, o contato vai abrir. Correto? Para dar manutenção, você precisa saber mais do que isso? Se eu tenho tensão na bobina e o contato não armou, o relé está com problema. Se eu não tenho mais tensão na bobina e o contato não desarma, eu também tenho um problema. Então você consegue dar manutenção de uma forma bem simples e bem rápida, quando você identifica qual é o relé que você tem que analisar. Ok? Então esses são os prós aí da utilização dos relés. Diga, Diel. Nada não, professor, só concordei. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Baixo custo. Relés comuns de mercado. Um relé industrial gira em torno aí de 60, 80, 120 reais. Tá? Isso aqui para uma indústria, o que é 120 reais? Quase nada, né?
Então, a ideia é que realmente isso para a pessoa física, para nós, pode até ser um problema. Mas para uma indústria não tiver R$ 120 para trocar um relé, é porque o negócio realmente está feio, né? Parece que teve uma crise aí mundial e o cara está quebrado. Mas vamos lá. Nem tudo é maravilha. Vamos entender aí quais são os contras. São volumosos, espaço é dinheiro. Pera aí, professor, você está falando de um relézinho, ele ocupa espaço? Um relé ocupa espaço, pessoal? Um relé não, né? Mas painéis de relés são painéis relativamente grandes, volumosos. Estamos falando de painéis de 2 metros de altura, 800 milímetros de largura, 0,8 metro de largura, 600 milímetros de profundidade, 60 centímetros, 0,6 metros de profundidade. Então, são verdadeiros armários elétricos, né? Cada um armário desse tem aí coisa de 200, 300 relés instalados lá dentro, né? E uma linha de automatizada na década de 60, dependendo da complexidade do processo, podia utilizar 2, 3, 5 painéis desse para fazer uma função de controle de esteira. Pensa, é muita coisa, ocupa muito espaço. Tá? Falhas intermitentes são difíceis de localizar. O que é uma falha intermitente? Aconteceu agora. Passa 10 minutos, acontece de novo. Passa 1 hora, acontece de novo. Fica 3 dias sem dar defeito. No 4º dia, aparece uma falha atrás da outra, cada 2 minutos, depois para. Isso não tem uma regularidade, não tem uma sequência síncrona. Isso é o que a gente chama de uma falha intermitente. E quando acontece uma falha intermitente dessa, é um inferno de você achar. Tá? Pode ser porque caiu um grãozinho de areia entre os contatos eletromecânicos. Né? Pode ser um contato que está desgastado. Em algum momento ali, né, o contato elétrico não fecha direito. N motivos podem estar ocorrendo. Quando você tem um painelzinho com 2, 3 relés, é fácil você achar o defeito. Agora, quando você tem uma linha automatizada com 5, 6 painéis, cada painel com 200 a 300 relés lá dentro, isso passa a ser um problema. Ok? Vida útil comprometida. Os contatos se desgastam. É claro, de tanto fechar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir, né, esse contato começa a desgastar, começa a centelhar. Né? Muito parecido com aquilo que vocês veem em chuveiro elétrico dentro de casa. Chega uma hora que não tem como, né? Você tem que ir lá, abrir, você dá aquela lixadinha, aquela gambiarra, para poder melhorar o contato. Mas chega uma hora que aquele contato elétrico não tem mais o que ser feito. Né? Um relé você não abre e dá uma lixadinha. Então isso daí você tem que realmente remanejar esses contatos aí no caso. Interligação de relés, atividade lenta e trabalhosa. Espera aí, professor. Eu tive comando elétrico, é facinho, meia dúzia de cabo ali. Vocês lembram quanto tempo vocês demoraram para fazer um intertravamento? Fora os que pipocaram lá, derrubaram o disjuntor? Ou não? Não tiveram esse problema? Essa Mas eu aula tive é presencial ainda, professor. Ah, vocês não tiveram presencial, mas... Bom, pensa num painel de 200 relés. Cada um desses relés aí com 8 contatos. Quantos terminais, no mínimo, você vai estar utilizando? 200 vezes 8, 1.600 contatos? 1.600 fios. 3.200 terminações de interligação. 3.200 identificações que tem que ser colocados. Quanto tempo demora para montar um painel desse? Demora. Demora e demora bastante. Longos tempos de parada para verificação e conserto dos painéis.
Um painel deu defeito, fechou um curto, tem que trocar aqui meia dúzia de fio. Quanto tempo demora para fazer essa troca dessa meia dúzia de fio? Né? Se é uma linha automobilística hoje, por exemplo, uma linha hoje, você tem a expedição de um carro a cada 1 minuto e 30, 1 minuto e 40. Vamos chutar alto, 2 minutos. Né? Se eu ficar 1 hora dando manutenção no painel, são 30 carros que eu deixei de produzir. Tudo bem? Estão conseguindo Sim. ponderar essa relação? Tempo de parada, produtividade? Mudanças de sequenciamento e intertravamento. Eu vou mudar a minha linha de produção. Eu não quero fazer mais A, B, C. Eu quero fazer agora A, C e depois voltar para o B. Muda toda a lógica, muda todo o sequenciamento que você faz lá na fiação. Qual software que vocês usaram para simulação de comandos? FluidSim? CAD-Simu? Qual foi o software que vocês usaram? O CAD-Simu. CAD-Simu? É. Era Isso. fácil mudar o intertravamento daquilo lá? No software era. No software. No software. Então, se no software era mais ou menos, no software é uma mudança de sequenciamento. 10 minutos. Pensa que você está desparafusando e parafusando o fiozinho no board. Tá? Isso é o que a gente chama de mudança de sequenciamento. Atividades lentas, pessoal. Morosa. Ao ponto do seguinte, né, de painéis serem desmontados e remontados. Isso quando não eram sucateados, porque não valia a pena. Era mais fácil você jogar um painel fora e produzir um outro. Tá? Na verdade, você produzia o outro, fazia a substituição de forma mais rápida possível. E aquele que foi substituído, descarta. Tá? Porque não valia a pena. Só que aquilo lá custava, né? E era dinheiro sendo jogado no lixo. Por isso que os automóveis eram tão caros na época. Para que vocês tenham noção, tá? Isso aqui, é um típico painel a relé. Muitos de vocês ainda devem ouvir esse cara funcionando. Isso aqui é um painel a relé de um elevador. Tá? Quando você chegar no andar mais alto de um prédio, aí no caso do elevador, e você começar a escutar um monte de tec, 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 parecendo um monte de relézinho batendo, é isso aqui, é um painel a relé que vai estar fazendo o gerenciamento do funcionamento do elevador. Principalmente prédios mais antigos, né? Elevadores mais antigos que ainda não foram modernizados, provavelmente você vai encontrar algo parecido com isso daqui. Tá? Olha lá o nosso comando elétrico, né? Existe aqui todo o sequenciamento para partida, para parada, relé térmico, de um sistema trifásico. O que é isso daqui? Estrela, triângulo. Né? Liguei o K1 com o K2, está ligado em estrela. Desligo o K2, ligo o K3, está ligado em triângulo. Lembraram disso aqui ou não? Sim. E aí os relés auxiliares para que isso aí aconteça. E o acionamento dos contatores aqui, K1, K2 e K3. Tá? Como é que a gente chamava isso aqui mesmo? Parte de potência e Comando? comando. Comando e potência, né? Ou controle. Tudo bem até aqui? Questão é a seguinte. Se coloca lá em 1960. Eu não quero mais jogar painel elétrico no lixo. Eu preciso modernizar minhas linhas de produção. Por quê? Porque a japonesada com Honda, Toyota, todos aqueles Kanban, Kaizen e metodologias que eles trouxeram, né, começam a incomodar o meu mercado de produção, o meu mercado produtivo,
começa a perder eficiência, começa a perder qualidade, se comparada com essas metodologias japonesas. Né? Isso lá em 1960. Então, algumas dúvidas ocorriam na cabeça dos gestores, né, nas empresas americanas. Em uma delas em particular, né? Estamos falando do mercado dos Estados Unidos, uma empresinha pequenininha, a tal de GM, não sei se vocês já ouviram falar dela. Em 1968, né, passando por essa reavaliação, né, faz uma proposta ao mercado, né, ao mercado de integradores de sistema, as empresas que faziam parcerias, faziam entregas dentro da GM. Né, e ela propõe um projeto, ela resolve encomendar um projeto que, na cabeça deles, poderia vir a resolver esses problemas todos. Né? Todos esses problemas que os relés permaneciam, ocasionavam nas linhas produtivas, eles queriam resolver. E aí eles definiram um escopo de projeto, definiram algumas características que esse produto que fosse desenvolvido teria que estar atendendo. Tá? Então vamos lá. Eles queriam que um produto, esse produto novo que fosse desenvolvido, fosse facilmente programável e reprogramável. Por que programável e reprogramável? Essa questão da programação já era algo existente nessa fase. Né? Já existia o advento dos microcomputadores, não na indústria, né? Mas de uso corporativo, uso comum. Os computadores já faziam parte da vida dos americanos nessa época, em 68. Tá? Então eles gostavam dessa ideia de poder programar e reprogramar alguma coisa. Tá? Então esse equipamento ele deveria ser programável e reprogramável. Esse equipamento deveria ter a possibilidade de fácil manutenção. O que eles chamavam de fácil manutenção? Componentes encaixáveis, tipo plugin. O relé ele tem a facilidade de você remover ele de um encaixe e reinserir um relé novo. Ou seja, a manutenção, a substituição do relé, ela é algo rápida, é algo prática. A parte difícil é você identificar num painel de 200 relés qual é o relé que está com defeito. Tá? Mas a partir do momento que você identifica qual é que está com defeito, você abre um soquete, você remove o relé com problema, você insere um novo relé, travou o dispositivo, menos de alguns segundos você faz a substituição. Então essa flexibilidade, essa facilidade na manutenção, eles gostariam que ocorresse também nesse novo projeto, nesse novo equipamento. Né? Essa facilidade é aquilo que a gente chama de plugin, né? Dispositivos do tipo plugin, facilmente encaixado e reencaixado. Um equipamento que deveria funcionar em ambiente industrial, com confiabilidade. Isso quer dizer o quê? O equipamento tem que ser tolerante a altas temperaturas, por exemplo, de 0 a 60 graus. O equipamento não pode dar defeito porque esquentou. Né? Muitas vezes esse equipamento, esse sistema vai trabalhar do lado de prensas, estamparias, né? Na automobilística, estou estampando a porta do Fusquinha 68. Né? Uma prensa de não sei quantas toneladas lá. Ela fica batendo o dia inteiro. Né? Se eu colocar um notebook ali perto, ele desmonta. Depois de 30 batidas da prensa, de tanta força que reverba em torno do equipamento que está fazendo a conformação. Tá? Então esse equipamento industrial em específico deveria ser tolerante a todas as características industriais de uma planta. Temperatura, vibração, ruídos eletromagnéticos, né? Problemas de estática, umidade, né? Poeira em suspensão, tudo que você imaginar de ruim e possível é o que a gente define como um ambiente industrial lá na época. Muito diferente do que você vê hoje. Né? Você entra numa automobilística hoje, você pode fazer aí em alguns departamentos,
inspeção com luva branca. Né? Tamanho e nível de excelência que eles vêm trabalhando hoje em dia. Tá? Mas na época não era essa a realidade. Sistemas que fossem fisicamente menores que os sistemas a relé. Afinal de contas, espaço é dinheiro. Ou seja, eu não queria mais ter 5 armários de 2 metros de altura para fazer a automação de uma linha de transportadora, né? Uma esteira transportadora ali. Eu queria que o equipamento fosse consideravelmente menor do que aquilo que eu estava utilizando na data. Esse projeto também demandava o seguinte, que fosse possível ser ligado a um sistema central de coleta de dados. Eu não queria mais ter o tiozinho lá da prancheta indo buscar a informação e me trazendo no final do dia. Afinal de contas, né, essa metodologia, que infelizmente funciona até hoje em alguns locais, ela permite não só o erro humano da anotação, mas sim a chegada do dado tardio à mesa de controle. Então pensa que a fundição está trabalhando numa temperatura errada, né? O bloco do motor que está sendo fundido está abaixo da temperatura especificada. Essa informação só chega para o gerente no final do dia. Quantos motores não foram produzidos naquele dia que vão ter que ser feito retrofit? Né? Quanta sucata não gerou ali? Quanto retrabalho de ter que desmontar o bloco e para montar um bloco novo, correto? Não vai ter que ser utilizado. Se eu tenho um sistema de coleta de dados, na hora que houve uma variação de temperatura, a central fica sabendo. A central já manda parar o processo e manda corrigir o processo antes de que mais unidades produtivas aí saiam com defeito. Tá? Esse é o conceito aí da coleta de dados. Pode-se dizer aqui que é o bisavô da coleta de dados da internet que a gente usa hoje, né? Da rede de comunicação industrial. Né? Aqui começam a coleta de dados em redes de automação, que vai ser objeto de estudo lá do nosso 4º módulo. Não adianta ter todas essas características se o produto não tiver um preço competitivo. Né? Não adianta ser tudo isso daqui e custar 5 vezes o que eu gastava com os painéis a relés. Então ele também teria que ter um preço competitivo aqui para aplicação dentro da indústria. Alguma dúvida de algum desses conceitos aqui? De alguma dessas características que foram requisitadas ao projeto? Desse escopo, nasce então o primeiro controlador lógico programável, né? O primeiro CLP, denominado MODICON. MODICON vem de Modular Digital Controller. Tá? Duas empresas em específica, né, aceitaram o desafio da GM de desenvolver esse projeto que atendesse todas essas características. Né? Com o objetivo-chave de flexibilidade na utilização, ou seja, um produto que fosse flexível, ao mesmo tempo que automatizasse uma linha de estamparia, automatizasse uma linha de pintura, que pudesse automatizar uma linha de transporte. Mesmo equipamento. Tivesse a facilidade da programação, ou seja, errei uma sequência lógica. Em vez de eu ir lá e desmontar um monte de fio e montar um monte de fio de novo, eu simplesmente troco o meu programa. E a facilidade de expansão. Né? Putz, eu estou usando 30 saídas de controle, eu vou precisar de 35. Tá fácil fazer a expansão. Tá? Então, todos esses objetivos aqui foram atendidos nesse novo produto, nessa nova concepção de produto, criada lá em 1968 e utilizada até hoje. Vamos lá. Em 68, um grupo de engenheiros da Bedford Association, né, em Massachusetts,
desenvolveu então um produto que resolvia o inerente problema dos painéis de controles a relé. Baseado no projeto de Richard Morley, a solução era um controlador que utilizava um circuito de estado sólido com lógica relé ladder para programá-lo. Um controlador de lógica sequencial que controlava a lógica de fábrica e os processos sequenciais. Esse primeiro projeto aqui, que foi fornecido atendendo a GM, foi chamado de 084, o 084 porque foi o 84º projeto da empresa Bedford Association. Não que eles tentaram 84 vezes fazer um CLP. Era uma empresa de engenharia, já haviam feito vários projetos para o mercado na época, e o 84º projeto foi exatamente um CLP. Então aqui tem uma foto em escala do Richard Morley, esse cara aqui, faleceu aí alguns poucos anos atrás, e esse daqui é o primeiro CLP concebido para atendimento ao projeto da GM. Ok, até aqui, senhores? Ok, professor. Para que a gente tenha uma noção do que era um painel a relé, tá? E do que é um painel ACLP. Um CLP, aqui são dois, tá? Na verdade é um CLP e uma expansão de entradas e saídas. Esse modelo em específico aqui, ele possui a capacidade, vamos chutar baixo, algo semelhante à capacidade computacional de uns 200 painéis elétricos desse tipo aqui. Tá? Lembrando que o CLP substitui as lógicas de controle, Um CLP ele não vai substituir aquilo que a gente chama de circuito de potência. Então, lembra daquele esquema elétrico de substituição do CLP? De partida, estrela, triângulo? Circuito de potência, circuito de controle. O que o CLP vai substituir? Vai substituir toda essa forma de interligação aqui. Eu ainda preciso de uma chave de desliga mandando sinal para o CLP. Preciso de uma chave de liga mandando sinal para o CLP. E o CLP vai definir o quê? Quando eu ligo ou desligo o K1, quando eu ligo ou desligo o K2, quando eu ligo ou desligo o K3. Tá? Então, o CLP substitui aquilo que a gente chama de lógica de controle. A parte de potência, eu continuo precisando do contator para poder ligar o motor. Continuo precisando do relé térmico para saber se eu tenho que desarmar ou não a minha lógica de funcionamento. Tudo bem, senhores? Só para a gente fechar aqui, antes de ir para a definição, que fique bem claro que todos esses tópicos que a gente falou aqui, tá, fazem parte daquilo que configura, que caracteriza um CLP até os dias de hoje. Isso quer dizer o quê? Tanto no primeiro modelo do CLP lá de 1968, a um modelo recém-lançado hoje, 2021, um CLP de 2021, tem que garantir todas essas classificações, todas essas características, tá, intrínsecas ao produto. Por isso que justifica a gente falar nesse momento histórico. Tá? Um CLP de hoje tem que ser facilmente programável e reprogramável. Um CLP de hoje continua com componentes plugin, continua com confiabilidade em ambiente industrial, tá? Tanto quanto os de 68. Óbvio, os processadores de hoje são mais modernos, são mais rápidos. A capacidade computacional dos CLPs de hoje
são muito superiores àquilo que acontecia em 68. Tá? Mas esse curso aqui ele vem a trazer para vocês o quê? Características que são gerais para todo e qualquer fabricante de CLP. É o que a gente vai passar para vocês como característica. Todo e qualquer CLP, mesmo fabricado hoje por qualquer marca, tem que obedecer todas essas características aqui. Ok, senhores? Ok. Alguma dúvida? Antes da gente ir para a definição? Algum comentário? Tá boa a velocidade? Estou falando muito rápido? Tá claro, professor. Definição. Um controlador lógico programável, CLP, é um equipamento eletrônico de controle livremente programável e baseado em microprocessadores. É um equipamento projetado para funcionar no ambiente industrial. Tá? Essa é a definição de um CLP. Um CLP pode controlar desde simples máquinas e processos até automatizar completamente uma planta industrial. O que a gente chama de uma planta industrial é uma fábrica, né? Uma unidade produtiva aí de médio e grande porte. Tá? Tudo isso pode ser feito com CLPs. Vou falar um pouquinho sobre essa definição de controle. Né? O que é você ter o controle de alguma coisa? No mundo industrial, vamos imaginar que eu tenho um processo. Esse processo subentende-se o controle de temperatura de um frigorífico. Pode ser algo simples, que talvez aí todo mundo tenha a ideia de como funciona a coisa. Né? Um frigorífico nada mais é do que uma geladeira de tamanho industrial. Ok? O que o controlador vai fazer? O tempo todo ele vai verificar qual é a temperatura do ambiente, certo? Se essa temperatura estiver satisfatória, ele tem que fazer alguma coisa? Não. Então ele deixa o processo rodar. Então vamos imaginar que eu tenho que trabalhar a menos 10 graus Celsius. Eu faço uma medição, estou com menos 10 graus Celsius, então eu não tenho que fazer nada. Numa próxima medição, estou com menos 8 graus Celsius. Opa! Menos 8, está faltando 2 graus aí para o menos 10 que eu quero. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ligar o meu sistema de refrigeração. Aí o meu sistema de refrigeração liga e eu começo a resfriar a sala. Menos 8, menos 9, menos 9, menos 10. Identifiquei menos 10. Desligo o sistema de novo e fico monitorando aqui. Tá? Faz sentido isso para vocês? Faz, professor. Então, o que é controlar esse processo? Eu tenho que medir, eu tenho que verificar o que é que está acontecendo nele. Eu tenho que analisar essa informação. O que está acontecendo? É maior, é igual ou é menor do que eu quero que aconteça? E essa análise vai me tomar uma decisão, vai fazer com que eu tome uma decisão. Ligue o dispositivo ou desligue o dispositivo. Então, o tempo todo, o controlador está aqui para fazer isso. Medir, analisar, comparar, tomar uma decisão e atuar nesse processo que eu estou controlando. Tudo bem? Conseguimos uma definição de controle? Medição, análise e atuação de um processo que está sendo controlado. Podemos incrementar um pouquinho essa imagem? A medição é feita nas entradas do CLP. A atuação é feita
na saída do CLP. E quem que analisa, compara e toma decisão? A CPU e as memórias do CLP. Então aqui eu já começo a trabalhar com o conceito de blocos, né? Essa caixinha que a gente está chamando de CLP aqui, ó, ela vai ter várias funções aqui nesse circuito, que a gente vai ainda dissertar nas próximas aulas. Mas eu sei que eu tenho que ter uma entrada para a medição que está sendo feita. E tem que ter uma saída para aquilo que eu quero que aconteça. Mudam as caixinhas, mas a coisa continua a mesma forma. Olha lá, o processo manda informação para os sensores e transdutores, que por sua vez mandam informações ao controlador, e que por sua vez mandam informações para os atuadores. E os atuadores é que vão ligar e desligar os dispositivos nesse processo. E tudo isso acontecendo pode estar sendo monitorado constantemente por uma IHM, Interface Homem-Máquina, que também vai ser objeto de estudo do quarto módulo. Tá? Mas uma interface homem-máquina nada mais é do que um dispositivo que me mostra o que acontece a cada um dos instantes desse processo que está sendo controlado. Então, se a gente fosse, né, fazer uma definição de forma comparativa, eu poderia comparar o controle a um operador humano. Né? Quando um operador humano está fazendo o controle de alguma coisa, ele está sentindo o que está acontecendo. Se está muito quente, se está muito frio, se está muito longe, se está muito perto. Está analisando o que está acontecendo. Se está muito longe é porque eu tenho uma referência. Se está muito perto é porque eu tenho uma referência. Né? Se está muito quente é porque eu tenho uma referência. Se está muito frio é porque eu também tenho uma referência. Então eu tenho que analisar o que está acontecendo. Se eu senti o que está acontecendo e eu analisei o que está acontecendo, eu tenho condições de agir nesse processo. Se está muito quente, eu esfrio. Se está muito frio, eu esquento. Se está muito perto, eu afasto. Se está muito longe, eu aproximo. Tá? Então, de forma semelhante ao operador humano, o CLP sente o meio ambiente, analisa as informações que captou e age sobre este meio ambiente conforme uma lógica pré-estabelecida em seu programa. Tá? Então, uma definição comparativa de um controle é exatamente dessa forma. Então aqui a gente começa a fazer a divisão do diagrama de bloco, ou seja, esses blocos são o que a gente vai estar estudando nas próximas aulas. Os inputs, que a gente chama de entrada. Olha lá, posso ter chaves normal aberta, chave normal fechada. A unidade central de processamento, o CP, também chamada de CPU, do inglês Central Process Unit, que vai analisar, comparar, tomar uma decisão mediante lógica pré-estabelecida. E a decisão que for tomada tem que ser externada ao controle, ou seja, nos outputs, nas saídas, ligando ou desligando uma lâmpada, um relé, uma sirene, uma eletroválvula, o que tiver que ser ligado para que o processo reaja de acordo com o que está pré-definido. Uma outra forma da gente apresentar a diagramação de bloco está aqui. E detalhe, né? Prestem atenção no sentido das setas, que você vai ter essa necessidade de entender isso aqui num segundo momento. Então, ó, o bloco das entradas manda informação para o CP ou para a CPU. Não é a CPU que manda para a entrada, é a entrada que manda para a CPU. A CPU troca informação o tempo todo com a unidade de memória. Ó, a seta sobe, a seta desce. E essa troca de memória, troca de informação com a memória,
gera uma decisão, e essa decisão, ó, o sentido da seta, é enviado para saídas.